mas aquele que não sabe aprender também não vai saber ensinar. Infelizmente, essa é a realidade. Porque o sábio é aquele que sabe que sempre precisa saber mais, precisa aprender mais, está sempre procurando aprender mais, sempre procurando saber mais, está buscando conhecimento para poder transmitir esse conhecimento aos outros. Então eu creio que nós estamos precisando urgentemente de um investimento na base de tudo, que é a família. Não adianta nós queremos buscar lá no colégio secular, consertar lá a educação lá. Não adianta se nós queremos aí consertar muito também a educação na igreja e formos negligentes no principal, na base, que é a família. Então é preciso investir mais na família. As igrejas, todas as congregações devem ter pelo menos uma vez por mês, um domingo, que é o dia que todos vão para a igreja, deve ter um culto da família, dedicado à família, à instrução da família. Também todas as congregações devem ter um departamento de família. Deve ter aí um grupo de pessoas que são casadas, que dão bom testemunho de casamentos felizes, de pais que souberam educar os seus filhos, né? Pessoas que conhecem a palavra de Deus. Então esse grupo de pessoas deve se formar em um departamento de família e eles trabalharem na visitação dos lares, no incentivo das pessoas a buscarem ensinar aos seus filhos a palavra de Deus. Então nós devemos investir mais na base. Nós temos investido muito lá na frente e não tem jeito de consertar desse jeito. Para nós consertarmos o que está errado realmente, nós temos que investir na família. É lá dentro que está o problema. É a base que está com o problema. Não adianta nós queremos consertar o resultado. Nós temos que ir de encontro ao problema na base. A base de tudo está na família. Então, acima de Deus não existe ninguém. Mas depois de Deus é a família. Então, nós temos que investir nessa família. Investir mais e mais e mais. Graças a Deus pela revista, né, pelos estudos que nós estamos tendo nesse trimestre. Imaginem o resultado que está tendo. Se nós olharmos bem, um resultado fantástico, uma melhora muito grande. Agora, é preciso investir sempre na família. Poderia até ser criada uma revista de instrução para que os pais pudessem, aí, através dessa revista, instruir os seus filhos. Colocar nessa revista as coisas básicas, né, mais necessárias para a educação no lar. Seria importante isso. Então a igreja precisa acordar urgentemente para isso, investir mais em família. E nós temos passado aí pelo Brasil e temos visto, gente, que coisa triste, mas são muitas e muitas e muitas igrejas onde não existe ainda o departamento de família, não existe um trabalho exclusivo com família, mas são muitas e muitas igrejas ainda. Se nós formos falar sobre um culto de família aos domingos, então, nós não vamos encontrar aí talvez nem 20% das igrejas que fazem isso. Infelizmente, a falta de investimento da igreja no principal, que é a família, é muito pouco investimento. Nós temos visto a falta de colégios. Por que a igreja não abre colégios? É importantíssimo isso. As igrejas deveriam ter colégios próprios, pelo menos um grupo de cada 15 mil crentes, deveríamos ter aí um colégio para crianças, para jovens, adolescentes, para adultos. Então deveria ter um colégio, pelo menos um colégio, para cada grupo de 15 mil crentes. Deveríamos ter um colégio para instruir, não só ensinar as matérias seculares, mas também ensinar sobre Deus. É importantíssimo isso. Esses colégios servem para evangelizar também. Então, devemos investir mais na educação. Nós temos visto aí, gente, como se tem gasto dinheiro com luxo, como se tem gasto dinheiro com as coisas materiais. Cada dia se investe mais e mais dinheiro em lazer,
se investe cada dia mais dinheiro em luxo, carrões, mansões, sítios, fazendas e tudo mais. E a educação? Nós não temos nenhum colégio respeitável. Nós não temos aí um colégio de referência na cidade para falarmos, vamos colocar os nossos filhos lá, onde as pessoas de toda a cidade possam ter uma referência àquele colégio. Aquilo ali é um exemplo de colégio, aquilo ali é um colégio onde realmente eu quero colocar meus filhos. As pessoas devem sentir o desejo de terem aí esse colégio, de levar os seus filhos, porque sabem que lá ensina-se a verdade, o caminho verdadeiro, ensina-se ali a palavra de Deus, ensina-se ali caráter, moral, ensina-se ali como enfrentar os pecados, como enfrentar as lutas do dia a dia, se ensina ali realmente a ser um cidadão e um cidadão do reino de Deus. Os nossos cultos de doutrina deveriam ter aí pelo menos 15 minutos reservados, todo culto de doutrina reservados para o assunto família. Também é uma ideia a ser colocada em prática. Deveriam aí todas as congregações terem aí um programa de leitura bíblica. Então todo departamento, quando se reunisse, deveriam ler um capítulo da Bíblia. Isso sequencialmente, até terminar de ler a Bíblia toda. Precisamos investir nisso, é urgente isso. Vamos à nossa leitura bíblica aí que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e versículo 9, que diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver a nossa lição aí, ela tem 3 partes. A primeira parte, educação, a missão prioritária dos pais. O que significa educar, educação cristã e educação nas escolas. Na parte 2, a educação no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento e no Novo Testamento e na atualidade. Depois, na parte 3, nós temos aí a educação cristã na família. Os filhos são herança do Senhor, o ensino da palavra de Deus no lar, leve seus filhos à igreja. Vemos aí na introdução o seguinte: educar os filhos não é uma tarefa fácil. Deus, porém, confiou-nos essa tarefa e dela não podemos fugir. Infelizmente, muitos pais estão terceirizando a educação de seus filhos e isso tem enfraquecido a família cristã. Para que cumpramos essa tão nobre missão, é necessário que busquemos a sabedoria que somente Deus pode conceder-nos. Tiago 5, 3, 17. Ainda que contemos com a ajuda da igreja, a responsabilidade de educar é dos pais. Então a tarefa de educar foi dada aos pais e nós devemos assumir essa posição de educadores, de ensinadores, de instrutores dos nossos filhos. Na parte 1 nós temos então a educação, missão prioritária dos pais. Tópico 1, o que significa educar? Então, segundo o dicionário Always, a palavra educar vem do latim educo, que significa criar uma criança, cuidar, instruir. Podemos definir educação como ensino e instrução. Não podemos jamais nos esquecer que a Igreja do Senhor tem uma função educadora. Como sal e luz deste mundo, ela deve educar e instruir segundo a palavra de Deus. Mateus 28, 19 e 20. Como crentes, precisamos ser guiados e orientados segundo as Escrituras, pois ela nos protege das sutilezas do maligno. Então, a educação significa imprimir, no aluno, instruir, dar sabedoria, dar conhecimento, ajudá-lo para que ele seja prevenido do que virá. Então vem aí a prova, vem aí a tentação, e ele precisa estar preparado para enfrentar isso. Então a educação é exatamente isso, você vai dar ao seu filho condição para que ele possa resistir ao mal
no dia que chegar o mal. Você está dando condição ao seu filho de se voltar para Deus quando houver aí a tentativa de Satanás de buscar o seu filho para ele, de levá-lo para ele. Então a instrução, a educação deve ser dada aos filhos. Isso é papel dos pais no lar. 2. A educação cristã. Se quisermos uma sociedade melhor, mais justa e solidária, precisamos, como Igreja do Senhor, valorizar o ensino da Palavra de Deus. Para isso é imprescindível investir na educação cristã, pois o seu principal objetivo é levar o crente a conhecer mais a Deus. Oséias 6,3. Contribuindo para que o fiel tenha uma vida reta perante o Senhor e a sociedade. Nesse processo, a participação da liderança é decisiva. Aliás, ensinaram nos deveres do pastor. 1 Timóteo 3,2, 2 Timóteo 2,24. Então é urgente que priorizemos mais a educação cristã. E para isso, a igreja necessita urgentemente do incentivo por parte da liderança, dos seus pastores. Já a palavra de Deus diz que ninguém pode ser um pastor se não souber ensinar a palavra de Deus. Então já parte daí o princípio de que o pastor é o principal incentivador da educação cristã. Então, a educação cristã na igreja, o pastor deve estar sempre presente na escola bíblica dominical, incentivando, ajudando. E na minha opinião, todo pastor deveria ser um professor de escola bíblica dominical, principalmente na classe dos novos convertidos, daqueles que vão se batizar nas águas. O pastor é o indicado, é o melhor professor para isso. Então, devemos aproveitar e pedimos sempre ao pastor para estar ali presente, incentivando a escola bíblica dominical, incentivando os irmãos a irem para a escola bíblica dominical e participar da escola. E isso só é possível se o pastor estiver presente. Ele deve estar aí todo o culto incentivando, falando sobre a escola bíblica dominical, incentivando. E é papel do pastor também incentivar esse ensino nos lares. Sempre falar com os pais a respeito desse ensino nos lares. Incentivar os pais a ensinar os seus filhos a palavra de Deus, a orarem com seus filhos, a lerem a Bíblia com seus filhos, a transmitirem essa presença de Deus nos seus lares. É importantíssimo isso. Número 3, educação nas escolas. Vivemos em uma sociedade permissiva onde faltam valores morais e éticos. Tanto nas escolas públicas quanto nas privadas, as crianças e os jovens estão em contato com filosofias ateístas, materialistas e pragmáticas. Tais ensinos nocivos à fé cristã já fazem parte do currículo de muitas escolas. Por isso, os pais não podem negligenciar a educação dos seus filhos. Eles precisam, com a ajuda da igreja, ser instruídos para orientar seus filhos. Veja Efésios 6, de 1 a 4. Os resultados da educação divorciada dos valores cristãos podem ser os piores possíveis. Milhares de adolescentes grávidas, aumento das doenças sexualmente transmissíveis, aumento do número de casos de AIDS, etc. Então, o que tem acontecido? A educação lá nos colégios, a educação secular, ela tem sido dada de maneira a confrontar a palavra de Deus, a confrontar os valores bíblicos, tanto os valores da família como valores morais. Então, existe uma confrontação. Lá se aprende o que é contrário à palavra de Deus. E aí, se não houver educação lá, o que acontece? Quem vai prevalecer? Qual tipo de educação vai prevalecer? Aqui é dada lá nos colégios. Porque não existe a confrontação desse ensino. Os pais não estão ensinando a palavra de Deus. Então os filhos ficam sem base para discutirem, para confrontar esse tipo de assunto dentro das suas mentes. Então o que vai prevalecer é esse falso ensino. Olha só a responsabilidade dos pais. Não precisa você saber combater as teorias lá que se fala no colégio. É preciso apenas você ensinar a palavra de Deus, mostrando que esse é o prumo, que essa é a constituição magna do ser humano. É a palavra de Deus, a Bíblia. Se você ensinar só a Bíblia, pronto. Essa base vai ser suficiente para que seu filho, na sua mente, confronte os ensinos que ele está recebendo lá fora.